Boa noite, galera. A gente está novamente aqui tentando iniciar a nossa live. Deu um probleminha um pouquinho mais cedo, mas a gente vai conseguir dessa vez. Hoje a nossa live vai ser sobre plantas tóxicas para pets. E a convidada é a doutora Ana Cristina Tassaca. Espero falar o nome corretamente. Olá, doutora. Conseguimos! Olá, Certo, tudo bem, doutora? tudo. Com a ajuda de uma adolescente aqui foi perfeito. A gente sabe de tudo. Eu também aqui sou em casa chamada o tempo todo para resolver coisas. Geralmente eu só tiro da tomada e coloco de novo. Olá, Adalberto, tudo bem? Agora a gente conseguiu conexão com a doutora. A gente vai dar início à nossa live de hoje sobre plantas tóxicas para pets. Doutora, você quer se apresentar primeiro? Falar um pouquinho da sua história, do que te levou à sua área. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para essa live. Eu sou médica veterinária, formada há 30 anos pela Faculdade Veterinária da USP. E lá, quando eu estava estudando, num determinado momento, os meus professores estavam trabalhando com plantas. E nesse momento eu fiquei bastante surpresa, porque eu fiquei bastante animada com o fato de, dentro da veterinária, poder trabalhar com planta, coisa que eu não imaginava. Então, para mim, foi uma surpresa que me levou para a toxicologia, né? Porque eu fui trabalhar com plantas tóxicas. Então, no meu mestrado, eu trabalhei com Comigo Ninguém Pode, que é uma planta bastante comum, né? Então, o começo da minha carreira foi trabalhando com pesquisa com plantas, que eu gosto até hoje, inclusive, né? Então, Que bom, gostei que bom, desse então. tema aí. Ai, que bacana. Tô vendo que mais gente está entrando. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre plantas tóxicas para animais com a doutora, tá bom? Ela se apresentou agora, mas depois qualquer coisa vocês podem voltar, na live vai ficar salva para vocês voltarem e darem uma olhada. Minha conexão está baixinha, mas dá para ouvir normal. Vamos ver Estou se te ela volta ouvindo, já. Tá conseguindo me ouvir, doutora? normalmente. Bom, se dá para ouvir, que é o que importa, a gente segue por aqui, tá bom? Doutora, vamos Ok. começar falando de quais são os perigos, de quais plantas são perigosas, assim, quais que a gente tem que ficar de olho dentro de casa, quais são as mais comuns de ter em casa e dar acidente. Bom, existem um pouco de modismo, né? Depende aí das Uhum, variedades que estão entrando no mercado, mas existem algumas situações que fazem com que a intoxicação seja mais comum, mas tem a ver com outros fatores. Por exemplo, o pessoal morar mais em apartamento, em lugares confinados, então eles uhum, levam plantas que podem suportar pouco sol, né? E nessas situações, a Comigo Ninguém Pode, por exemplo, acaba sendo comum. Devido à toxicidade dela ser muito alta, isso pode gerar uhum. problemas. Mas tem várias outras plantas ornamentais comuns que podem vir a ocasionar problemas também. Então é bom conversar um pouquinho sobre esse tema. Quando eu estava fazendo a pesquisa para essa live, eu vi que, tipo, planta muito comum, samambaia, espada de São Jorge, todas Uhum. elas têm do nível de perigo. Então, aí a gente classifica por tipos, né, de plantas. Então, por exemplo, a Comigo Ninguém Pode, que nós estamos citando, existe até uma certa controvérsia, porque existem cristais em forma de agulha nesse tipo de planta. Sim, sim. Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, Philodendron, Anthurium, copo de leite, tem várias. E Nossa, essas toda. plantas todas. E aí o que acontece? Eu estava lendo um artigo que ele comentava o seguinte: mas esses cristais eles são em forma de agulha, então eles não são plantas tóxicas, mas são Uhum, porque a agulha ela tá lá só para furar. E em uhum. volta da agulha tem uma gelatina tóxica. Então, se eu pegar só a agulha, né, lavar, né,
e utilizar num experimento, por exemplo, ou tentar me machucar. Ela é minúscula, ela é bem pequenininha. Uhum. Ela não dá um processo inflamatório grande como quando ocorre quando ela está com a gelatina normal da planta. Então, o que é tóxico na Comigo Ninguém Pode e em todas as outras é a gelatina. O fato de ter cristal em forma de agulha é que faz penetrar e dar um edema, né? Porque no caso da Comigo Ninguém Pode e dessas outras desse grupo, o que ocorre é que incha a língua, incha todo, né? Os lábios e a glote. E aí pode dar asfixia com perigo, com risco real de morte. Nossa, que perigo. E é uma planta assim mega comum. Mega Nossa. comum por conta desse tipo de planta, ela também ter dentro da história dela um pouco de lenda, né, e de crendices. Então, tem gente que tem Comigo Ninguém Pode, naquele preparado de 7 ervas, eles compram em floricultura para mal-olhado, contra mal-olhado. Então, por diversos motivos, se leva a Comigo Ninguém Pode para casa. É porque, como ela mata, então o pessoal acha que ela é bom contra mal-olhado. E nisso, você vai ter uma planta perigosa que pode ser ingerida tanto por animais quanto por crianças. E Caraca. nesse sentido da crendice popular, existe uma outra que é a colares feitos com sementes vermelhas e pretas, como guias. A gente compra tanto com brinquinho como, né, em Umbanda, por exemplo, se utiliza colares com essa semente porque ela é tóxica a ponto de matar, né? Ela dá diarreia hemorrágica. E o problema Para seres desse tipo de humanos colar e para animais? para todo mundo. Não, o fato de você comprar um colar e de maneira inocente, porque ela é bonita, né? Você traz para dentro de casa, mas eu tenho gatos aqui, né? Tenho 6 gatos comigo. E eles gostam de ficar brincando. Então, cachorro é pior, né? Cachorro, a probabilidade de ele mastigar e engolir é maior do que o próprio gato. Mas então eu posso estar trazendo uma planta que normalmente a gente acha que não vai dar problema, porque está na forma de semente, é um colar, e eventualmente ele ser utilizado para brincar e poder causar uma intoxicação séria. Olha que Daí, coisa. daí até uma dica já que eu vou falar, né, em relação à necessidade do veterinário, né, num caso de emergência, se ele for contatado antes por telefone, então ele deve instruir o tutor a trazer também a planta suspeita, né, ou o material, trazer o vômito também. É meio nojento falar isso, Sobre planta com a doutora Cristina. Doutora, você deu uma cortadinha? Só um instantinho. tá. A minha Opa, internet caiu. tá voltando. Está voltando. Só um instantinho, galera. Aguardar um Minha instantinho, ver internet se está volta a instável. conexão. Só um instantinho. Qualquer coisa eu posso. Deixa eu ver. Voltou, doutora. Acho que voltou agora. Ok. Está conseguindo me ouvir?